canal Oi Oi Oi, pois é, estamos aqui para mais um vídeo do canal. Lembrando que em novembro o canal está falando sobre consciência negra, né? E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os homens, né? Os homens negros aí, importantes para o Brasil, para a história do Brasil, cultura brasileira, né? Nós vamos falar sobre eles. Mas antes de falar sobre eles, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, curtirem, compartilharem, ativar o sininho de notificações, deixar comentários, né? É importante, gente, deixar comentário para, né, o canal criar relevância. E isso, né, ajuda também o YouTube a compartilhar o conteúdo para mais e mais pessoas e ajuda o canal a crescer. Afinal, eu quero monetizar, lógico, né? Quem tá no YouTube quer monetizar, não é verdade, pessoal? Pois é, e o canal também tem um perfil no Instagram, tá? @canal Oi Oi Oi. Vou deixar aqui na descrição, né? Vou deixar aqui na descrição, não, no vídeo aqui, na edição. Mas vamos lá, vamos começar a falar desses homens negros, né? Importantes na história do Brasil, na cultura brasileira, né? Nós vamos falar sobre eles. Eu vou começar a falar sobre Antônio Francisco Lisboa, né? Conhecido como Aleijadinho. Ele nasceu em 1738, aproximadamente, e morreu em 1814, né? Quem não conhece Aleijadinho, né? Ele foi um importante escultor, entalhador e arquiteto brasileiro no período colonial, né? Ele era mestiço, ele era filho de pai português, Manuel Francisco Lisboa, que também era arquiteto, e a mãe dele era africana, né? Escrava, e o nome dela era Isabel. E Aleijadinho, ele nasceu escravo, porém, quando ele foi batizado, ele foi alforriado, né? Aleijadinho tem esculturas, tem trabalhos de esculturas sacras, né? Feitas em pedra-sabão. Se você tiver um dia a oportunidade de visitar Ouro Preto, Mariana, Congonhas do Campo, é lá, né? É lá, inclusive em Congonhas do Campo, que tá boa parte das obras de Aleijadinho, né? Que tem os 12 passos da crucificação, lá em Congonhas do Campo, e tem os apóstolos, né? Tem os apóstolos de Jesus, todos esculpidos por Aleijadinho, tá? Aleijadinho, em seus últimos anos de vida, né, diz que ele sofria de hanseníase, né, e na época a hanseníase não tinha cura, seu corpo foi ficando deformado e com isso ele não conseguiu mais trabalhar, né, como escultor, e foi ficando difícil para ele, e no fim, né, em 1814, ele acabou falecendo, né, pessoal? Pois é. O próximo que eu vou falar aqui, muito famoso no mundo da literatura, importantíssimo, importantérrimo no mundo da literatura, Machado de Assis. Lógico, Machado de Assis, que nasceu em 1839 e faleceu em 1908, né? O nosso bruxo do Cosme Velho, sim, gente, o nosso bruxo do Cosme Velho, é um dos mais importantes escritores do Brasil, fundou a ABL, né, a ABL, Academia Brasileira de Letras. Ele nasceu no Morro do Livramento, no Rio de Janeiro, era de uma família pobre, mestiço também, tá? Ele era filho de um homem negro,
com uma lavadeira portuguesa, tá? E assim, ele ganhou bolsas para estudar, algo do tipo, né? Ele estudou tudo. E sua obra máxima, né? Suas obras máximas da literatura são os livros Dom Casmurro e Memórias Póstumas de Brás Cubas. Que em período literário, né? Em período literário, Machado de Assis começou com obras do romantismo, né? Consideradas do período romântico, e ele foi um dos importantes escritores da época do realismo, né? Juntamente com Aloísio Azevedo, se não me engano. Então, eles foram os grandes escritores do período literário chamado realismo, aí na segunda metade do século XIX, tá bom, pessoal? E, né, teve até uma polêmica aí que um comercial da Caixa Econômica, aí não lembro que ano, retratou Machado de Assis como branco, né? Mas não, Machado de Assis não era branco, nunca foi branco. O outro escritor que eu vou falar aqui, também muito importante na nossa literatura, ele foi assim, ele já era do período do fim do século XIX, início do século XX, né? Lima Barreto. Lima Barreto, que nasceu em 1881 e morreu em 1922. Ele foi jornalista e escritor, e ele publicava suas obras em periódicos, né, jornais, revistas, né, ele não teve, assim, ele não chegou em vida a publicar livros, de fato, né, tudo que ele escrevia, ele publicou em jornais e revistas. Ele chegou a publicar, tinha uma revista, no início do período aí da República, tinha uma revista chamada Fonfon. Então, algumas vezes ele escrevia e ele publicava para essa revista chamada Fonfon, né? Ele era filho de João Henriques de Lima Barreto. Esse João Henriques de Lima Barreto, ele era filho de uma escrava negra, né? E de um madeireiro português. E Lima Barreto era filho desse João Henriques e de Amália Augusta. Amália Augusta era filha de uma escrava que pertencia à família Pereira Carvalho, né? Enfim, a obra máxima do Lima Barreto é o livro Triste Fim de Policarpo Quaresma, né? Policarpo Quaresma era um senhor conhecido, assim, ultranacionalista, né, no livro. É muito bom e muito interessante de se ler este livro, né? Policarpo Quaresma. Lima Barreto, ele sofria de depressão e alcoolismo, tá? Então, ele muitas vezes ele ficava internado, tá? No Hospital dos Alienados. E esse Hospital dos Alienados, hoje em dia, é onde fica o campus da UFRJ, ali na Praia Vermelha, no bairro da Urca, tá? Isso, eu fiquei sabendo que teve um rapazinho lá que fez visita guiada com a gente, porque eu tive no Rio de Janeiro em 2010, aí num congresso ali na UFRJ, na Praia Vermelha, um congresso de teatro, né? Aí o
vizinho falou pra gente, né, ali da UFRJ, que antigamente ali era o Hospital dos Alienados e que lá ficou internado Lima Barreto várias vezes, né? Que a força pública, né, a polícia do início do século XX, vinha trazer o Lima Barreto completamente bêbado para o Hospital dos Alienados ali, onde é o campus da UFRJ hoje em dia, na Praia Vermelha, tá, pessoal? É história. A outra personalidade agora que eu vou falar não é do campo da literatura, nem da arquitetura, assim, né, das esculturas, né? Eu vou falar de André Rebouças. André Rebouças, que nasceu em 1838 e viveu até 1898. Pois é, se você é do Rio, de São Paulo ou de Curitiba, em São Paulo nós temos a Avenida Rebouças, no Rio o Túnel Rebouças, e em Curitiba tem o bairro Rebouças, né? Em homenagem a André Rebouças. André Rebouças foi um importante engenheiro no século XIX, né? Ele era engenheiro, ele era inventor. Foi ele que desenvolveu o projeto da estrada de ferro ligando Curitiba ao litoral do Paraná. Então, se você tem aquele trem turístico, né, que passa ali por Curitiba, vai até Morretes, né? O trem turístico é obra de André Rebouças, tá? É projeto do André Rebouças. Ele foi engenheiro militar na Guerra do Paraguai e lá, né, enquanto ele foi engenheiro militar na Guerra do Paraguai, ele desenvolveu um torpedo, tá? Que foi utilizado com sucesso durante a Guerra do Paraguai. E ele também ajudou, né, na época aí do Brasil Império, que o Rio de Janeiro era a capital do Brasil, né, na época do Império, ele ajudou a capital, né, então na época Rio de Janeiro, ele ajudou a capital a ter um melhor abastecimento de água na época, né. Então você vê que André Rebouças foi uma pessoa muito proativa, né. Outra personalidade que eu vou falar aqui, Luiz Gama. Luiz Gama nasceu em 1830 e morreu em 1882. Tem uma rua no bairro da Liberdade, em São Paulo, que é Rua Luiz Gama, se eu não me engano, tá? Luiz Gama foi advogado autodidata. Tem até um filme que não sei se está em cartaz já, mas tem um filme sobre ele chamado Doutor Gama, né? Então, aqui, voltando aqui, Luiz Gama, ele foi advogado autodidata, jornalista, escritor, e ele esteve na frente da luta abolicionista, né? Então, ele é considerado o patrono da abolição da escravidão no Brasil, tá? A mãe dele era negra livre e o pai do Luiz Gama era branco. Mas mesmo assim, Luiz Gama se tornou escravo aos 10 anos e permaneceu analfabeto até os 17, tá? Ele conquistou a liberdade dele judicialmente. Então, depois desse acontecimento na vida dele, ele passou a atuar na advocacia, tá? E na advocacia em prol da população que ainda era cativa, né? Da população que ainda era escravizada, né? Então, ele foi muitíssimo importante para a abolição da escravatura no Brasil. Luiz Gama. A próxima personalidade que eu vou falar aqui, ator, Grande Otelo, né? Quem não se lembra aí do Grande Otelo? Grande Otelo, que nasceu em 1915 e faleceu em 1993, né? Sebastião Bernardes de Souza Prata. Ele era ator, comediante, cantor, produtor, compositor, né? Ele foi artista, ele começou nos anos 20, tá? Que ele morava em Uberlândia e ele fugiu com uma trupe de teatro Mambembe, fugiu para São Paulo,
Aí lá em São Paulo, ele foi entregue para o juizado de menores, mas aí um político de São Paulo adotou, né, o Grande Otelo. Aí esse político era um senador, acredito eu, um senador, um deputado, Antônio de Queiroz, e Grande Otelo estudou no colégio Liceu Coração de Jesus, no bairro do Campos Elíseos, tá? Em 1942, o Grande Otelo participou do filme It's All True, do Orson Welles, né? E nos anos 50, Grande Otelo fez parte de um gênero cinematográfico brasileiro chamado chanchada, tá? Chanchadas eram comédias musicais muito em voga nos anos 50, né, no Brasil. Baile, Dona Ofélia! Então, Grande Otelo fez parceria com atores como Oscarito e depois com Anquito, tá? Aí depois, né, do declínio das chanchadas, Grande Otelo, ele volta a atuar no cinema como o inesquecível Macunaíma, no ano de 1969. Pronto, nasceu. E depois, né, dos anos, já no fim dos anos 60, início dos anos 70, Grande Otelo foi contratado pela Globo, onde participou de algumas novelas, tá, da casa, e ele também participou do humorístico Escolinha do Professor Raimundo, né? O último papel de Grande Otelo em novelas foi na novela Renascer. Ele era o pai da Ritinha, né, Isabel Filardes, na novela Renascer. Ok, agora eu vou falar de músicos, né? O primeiro músico que eu vou falar aqui, Gilberto Gil, né? Nosso Gilberto Gil, que nasceu aí em 1942, cantor, compositor, multi-instrumentista e foi ministro da Cultura, tá? Entre 2003 e 2008. Foi um dos fundadores do estilo musical tropicalista, né? O movimento da Tropicália, já para o fim dos anos 60, 1967, 1968. Fundou esse movimento tropicalista junto com Caetano Veloso, Gal Costa, Tom Zé, Os Mutantes, tá? Eles eram desse movimento tropicalista. Gilberto Gil ficou em segundo lugar no Festival da Record, tá? Em 1967, com a música Domingo no Parque, que ele cantou junto com Os Mutantes, né? Gil, ele era filho de um médico e de uma professora primária, tá? Ambos negros, os pais do Gilberto Gil. Ele já tinha interesse em música desde criança, né? Desde criança, Gilberto Gil tinha interesse em música, mas ele tentou estudar, ele tentou vestibular para engenharia, não passou. Aí ele foi tentar vestibular para administração e passou, né, na Universidade da Bahia, que acredito eu hoje em dia é a Universidade Federal da Bahia, né? Aí, depois que ele terminou os estudos, né, em administração, ele veio para São Paulo em 1964. Ele veio já, não sei se ele, acho que ele já veio casado com a sua esposa Belina. Aí eles ficaram morando em São Paulo, aí ele dividia o tempo
entre trabalhar na Gessilever, né? A Gessilever é uma empresa holandesa, tá? Anglo-holandesa. Eu falo dela num vídeo sobre marcas holandesas presentes no Brasil. Vou deixar aqui no card e vou deixar na descrição, tá? Para vocês assistirem esse vídeo também, né? Aí ele se casou com a Belina, teve 2 filhas com a Belina, a Nara Gil e Maria Gil, né? Aí a Nara Gil, para quem não sabe, Nara Gil participou do seriado Armação Ilimitada. Ela era o Big Boy, radialista, que narrava as aventuras de Jubilula, a Nara Gil, no seriado Armação Ilimitada de 1985, né? Mas aí, quando nasceu as suas 2 filhas, Nara e Maria Gil, ele, em seguida, né, em 66, ele assinou o contrato com a Philips, ficando assim definitivamente no mundo musical, né, o Gilberto Gil. Gilberto Gil foi casado 5 vezes, ele se casou com a Belina, se separou, se casou com a Nana Caymmi, se separou, ele se casou com Sandra Gadelha, que era irmã da esposa de Caetano Veloso. Aí com a Sandra Gadelha, ele teve um filho Pedro, ele teve a filha Preta Gil e ele teve mais uma filha, né? O filho que ele teve, né, Pedro Gil, infelizmente faleceu num acidente automobilístico em 1990. Ele também era músico de uma banda chamada Ego Trip, né? O filho do Gilberto Gil. Já no fim dos anos 70, ele se separa de Sandra Gadelha, aí ele se casa com a Flora Gil, com quem ele é casado atualmente, e com Flora Gil ele teve mais 3 filhos, tá? Uma das filhas é a Bela Gil, que tem acho que ela ainda tem um programa na GNT, né? A Bela Gil, que é nutricionista, né? Gilberto Gil, né? Ele também, assim, nos anos 60, Gilberto Gil, junto com Caetano Veloso, eles tiveram que sair do Brasil, né? Eles foram obrigados a sair do Brasil por causa da música, né? Que eles cantavam em tom de protesto contra o governo militar. Então, o governo militar simplesmente, né, depois que foi decretado o AI-5, em 13 de dezembro de 68, eles foram presos. Então o governo, né, simplesmente falou, bom, vazem daqui, vão-se embora, não queremos vocês aqui no Brasil. Então, Gilberto Gil e Caetano ficaram exilados na Inglaterra, né, em Londres, até 1972, quando receberam permissão para voltar para o Brasil, né, em 1972. Ok. O próximo cantor que eu vou falar, né, o próximo e último que eu vou falar, aqui a última personalidade, Jorge Benjor. Jorge Benjor nasceu em 1945, ele passou a infância no Rio Comprido, Madureira, né, zona norte do Rio de Janeiro. Ele é multi-instrumentista também, cantor, compositor. E em 2008, a revista Rolling Stone nomeou o Jorge Benjor como o 5º maior artista da história da música brasileira. Olha aí, né? A importância do cara. E Jorge Benjor mistura jazz, rock, samba, né? Faz essas misturas musicais muito bem, que ele faz. E a mãe do Jorge Benjor era da Etiópia, tá? Ele queria, né, no início da carreira dele, o Jorge Benjor queria ser jogador de futebol pelo Flamengo, mas ele foi se enveredando mais, né? Ele foi se influenciando mais para o mundo da música
E no mundo da música ele ficou. No início aí no fim dos anos 50, início dos anos 60, Jorge Benjor era mais ou menos da turma aí do Erasmo Carlos, né? O Erasmo Carlos tinha uma turminha ali, que Erasmo Carlos também era da zona norte do Rio de Janeiro, mais ou menos nessa porção aí Madureira Tijuca. E Erasmo Carlos tinha a turminha, que tinha o Tim Maia também, né, na turminha. E de vez em quando Jorge Benjor também andava aí com a turminha de Erasmo Carlos, né? Mas, assim, Jorge Benjor foi para outros caminhos diferentes do rock e do soul, né? Assim, do Tim Maia, no início de sua carreira. No início da carreira dele, né, Jorge Benjor tocou no Beco das Garrafas. No Beco das Garrafas, acho que ainda existe o Beco das Garrafas no bairro de Copacabana. Lá tinha uma boate que pertencia ao apresentador Miele e ao produtor musical Ronaldo Boscoli, né? Ronaldo Boscoli, que foi casado, foi o primeiro casamento da Elis Regina, né? Eles eram donos de uma boate, aonde todo o pessoal da Bossa Nova ia cantar lá, né? Então ia Elis Regina, Nara Leão, Johnny Alf, ia todo o pessoal da Bossa Nova para tocar, né? Para cantar lá. Então Jorge Benjor começou sua carreira lá no Beco das Garrafas, em 63, né, 1963, ele já tinha contrato com gravadora, então ele já começou a tocar profissionalmente a partir de 1963. Ele participou não tão ativamente, né, do movimento tropicalista, junto com Gilberto Gil, junto com Caetano, né, toda a turma aí. Jorge Benjor também ele transitava por todos os grupos, tá? Não só Tropicália, mas ele tinha sido convidado para tocar no Fino da Bossa, junto com o Fino da Bossa era um programa que tinha, tá? Na TV Record, nos anos 60, durou acho que 64, 65, 66, durou mais ou menos 3 anos esse programa, e era um programa apresentado por Elis Regina e Jair Rodrigues. Então, Jorge Benjor foi convidado foi várias vezes tocar no programa Fino da Bossa. Ele participou mais ou menos aí do movimento tropicalista. Ele foi chamado para tocar no programa Divino Maravilhoso, que foi um programa que substituiu o programa da Jovem Guarda nos anos 60, na TV Record também. E ele foi, inclusive, chamado por Roberto e por Erasmo Carlos para cantar no programa da Jovem Guarda, né? Você vê, Jorge Benjor transitou pelos 3 movimentos musicais aí da década de 60, né, no Brasil. E ele era o cara, né, o cara gente fina que era convidado por todo mundo, porque tinha uma treta musical entre os apreciadores de Bossa Nova e os apreciadores de Jovem Guarda, né? Mas ele ia de boa. Em todos os programas, Jorge Benjor ia de boa, né? Nos anos 60, aliás, nos anos 70, né? Jorge Benjor emplacou sucessos como o Fio Maravilha e a música Os Alquimistas. E nos anos 90, ele emplacou novamente o sucesso com a música W Brasil ou Chama o Síndico, né? Nos anos 2000, ele fez uma participação no CD dos Racionais MCs, e o Mano Brown, né, o vocalista aí do Racionais MCs, é declaradamente super fã do Jorge Benjor, né?
E é isso, gente. São os homens, né? Essas personalidades negras que eu tinha hoje para falar para vocês, né? Importantes aí no mundo da literatura, da música, da engenharia, da advocacia, da arquitetura e das artes, né? Esses homens tão importantes para nós no Brasil, né? O nosso próximo e último assunto do mês da consciência negra, eu vou falar sobre Umbanda e Candomblé, né? As religiões as religiões afrodescendentes, né? Qual a diferença entre Candomblé, a diferença entre Candomblé e Umbanda, né? É isso que eu vou falar no próximo assunto, né? No próximo vídeo do canal. E é isso, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, né? Vou pedir novamente para vocês se inscreverem no canal, curtirem, compartilharem, deixar comentários, ativar o sininho de notificação e compartilhar também, né? O canal para outras pessoas e também, né, relembrando, se você deixa comentários, isso ajuda o YouTube a compartilhar o conteúdo para mais pessoas, tá bom, pessoal? E o endereço do nosso canal no Instagram, @canal Oioioi. E é isso aí, pessoal. Até mais. Fui!